Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, nossa aula 14ª de direção defensiva. Estaremos tratando no dia de hoje, finalizando esse assunto, o estado físico e mental do condutor, parte 3. Dentro desse assunto estaremos abordando o alcoolismo, a alcoolemia, o estágio do álcool no organismo, como que o álcool avança pelo seu organismo, o estudo do álcool, ou melhor, o uso do álcool e a legislação, como que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê essa questão em seu interior, em suas regulamentações, substâncias psicoativas e o sistema nervoso central, o SNC, ok? E para finalizar, o domínio de si mesmo, como que você trata situações diversas e como que você domina essa situação no seu interior, ou seja, no seu comportamento. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Aqui nesse slide iniciaremos a falar sobre o alcoolismo. Então o alcoolismo é uma situação que muitas vezes ela ocorre, por ser uma bebida socialmente aceita e não ser ilícita ou ser lícita, ou seja, não há uma contravenção por utilizá-la. É claro que não à frente de um volante, mas em momentos de descontração, o que ocorre? Muitas vezes você não sabe o limite entre uma situação e outra, ou seja, quando que você pode e quando que você não pode consumir o álcool, e acaba que você não tem uma avaliação correta e utiliza o álcool combinado com a condução de um veículo, que é quando a situação se agrava. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Bebida alcoólica, por ser socialmente aceitável, o seu consumo aliado à direção de um veículo tem sido responsável pela grande maioria dos acidentes de trânsito com vítimas fatais. O álcool, ele tira a gente vai ver isso na sequência, mas eu já vou dar uma palhinha aqui, uma prévia. O álcool, ele tira do condutor toda a capacidade que ele tem de bom senso. O bom senso, quando o álcool entra no organismo do ser humano, o bom senso sai desse indivíduo. Por quê? Porque ele atinge partes do cérebro. A gente vai ver com calma essa situação. Bom, então vamos lá para o próximo slide. Bom, pessoal, nesse slide falaremos sobre a alcoolemia. O que seria a alcoolemia? Vou dar uma lida aqui, ó. Fica mais fácil a gente dar uma lida e depois explicar com mais detalhes. A taxa de álcool é a quantidade de álcool existente no sangue de um indivíduo em determinado momento. Expressa-se em gramas de álcool puro, o etanol por litro de sangue, decigramas por litro de sangue ou décimos de miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, no caso do uso do bafômetro, que é o etilômetro. A alcoolemia aumenta à medida que o etanol é absorvido pelo organismo e diminui lentamente de acordo com a degradação do álcool pelo fígado, pelo suor ou pela urina. Então a alcoolemia é a taxa de álcool que o indivíduo tem em seu organismo. Ela pode ser medida de duas formas, ou pelo sangue ou pelo ar expelido pelos pulmões, que é o famoso bafômetro. Existem regras aí para a tolerância desta quantidade, a gente vai estar vendo aqui na sequência, ok? Vamos dar uma lidinha aqui na informação complementar, ó. A taxa de álcool de uma pessoa pode variar conforme diversos fatores. Então aqui, ó, pode ser o momento da absorção no jejum ou se foi feita alguma refeição, o ritmo de ingestão, se ele é contínuo e frequente, o peso e o sexo do indivíduo, o estado de saúde e do estado de fadiga daquela pessoa, período de absorção, se é à noite ou se é durante o dia, a idade dessa pessoa também influencia, e entre outros fatores, ok? Então é importante ter esse conhecimento. Aqui, ó, representa algumas representações gráficas aqui de uma dose, por exemplo, de vinho, já seria suficiente para você atingir o grau de alcoolemia que iria afetar a sua dirigibilidade, assim como um copo de cerveja, como também uma bebida destilada, que é mais agravante ainda, porque ela tem um grau de álcool maior. Então vai depender muito de cada situação, de cada fator, de cada organismo, de cada momento. O ideal é o quê? Nenhum pingo de álcool na sua boca caso você vá dirigir. É a melhor situação, certo? Vamos para o próximo slide.
Pessoal, nesse slide nós vamos tratar sobre a tolerância existente aí dentro da nossa legislação, que ela é muito restrita, é muito reduzida. Então aqui tem duas situações, quando você faz um exame de sangue e quando você passa pelo teste do bafômetro. No exame de sangue aqui, ó, a primeira linha, a tolerância é 0. Já para o bafômetro existe uma pequena tolerância citada aqui na tabela. Deixa eu voltar aqui, né? Citada aqui na tabela. Quando que configura uma situação de infração de trânsito? Então, dentro aqui do exame de sangue, nesse valor de 5,9, já no bafômetro 0,05 a 0,339 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. Já é uma infração de trânsito que caracteriza aqui uma infração grave com todas essas situações aqui de multa, né, e medidas administrativas. Já quando que caracteriza um crime de trânsito? Se você faz um exame de sangue, quando você tem acima de 6 decigramas por litro de sangue. Ou então, quando for feito um exame, um teste de bafômetro, quando você está com o ar, né, contaminado pelo álcool, no seguinte grau aqui, 0,34 miligramas de ar expelido pelos pulmões. Já é um crime de trânsito, ok? É um crime de trânsito. Você terá ainda acima, além disso, né, toda a parte aí de penalização de infração e de multas e medidas administrativas. Então, de fato, conduzir um veículo alcoolizado, além de ser um ato extremamente imprudente, né, você está aí sujeito a grandes penas pecuniárias, financeiras, e além disso, né, ser caracterizado em um crime, onde você perderá aí terá aí grandes desdobramentos na sua vida pessoal. Então não vale a pena, pense nisso, ok? Vamos para o próximo slide. Pessoal, nesse slide vamos falar sobre como que ocorre a absorção do álcool pelo organismo. Ele tem uma sequência, né, de absorção. E conforme ele vai sendo absorvido, o grau de risco na condução do veículo vai se aumentando, né? Aqui, ó, o álcool ele começa pela absorção lá na nossa boca, no interior. Já quando você coloca o álcool na boca, ele já automaticamente começa a ser absorvido pelo seu organismo. Vamos ver aqui, ó. Ao passar pela boca, esôfago e estômago, 25% do etanol é absorvido. Então, são os primeiros momentos você já começa a ter aí um resultado negativo na condução do seu veículo. E na sequência ele é absorvido, ó, ao chegar no intestino, o restante dos 75% do etanol são absorvidos e caem na corrente sanguínea. Então, de fato, ele é muito rápido, ok? E depois aqui, ó, para poder só uma pequena revisão que a gente até já viu sobre esse assunto, no cérebro ele segue uma sequência dentro do próprio cérebro, pelo lobo frontal, parietal, temporal, occipital, o cerebelo e pela medula. Pela ponte medula. Quando ele chega aqui na medula, você já está em estado praticamente de coma. Quando ele começa na parte frontal aqui do cérebro, você começa a ter os primeiros sintomas, né, de desatenção, desligamento, de euforia. Então o álcool é uma droga depressora, a gente vai ver isso na sequência. Só que ele, de início, ele tem um momento de euforia, depois a sua euforia ela vai a zero. Você tem aquele momento de depressão, que você fica com seus reflexos totalmente comprometidos. Então o álcool e direção de fato não combinam, ok? Tome todo o cuidado quanto a isso. Se dirigiu, não beba. Se bebeu, não dirija. É a regra mais certa do trânsito. Porque álcool e direção de fato não combinam e geram aí grandes acidentes, muitas vezes com perdas humanas, não somente materiais. Certinho? Então vamos para o próximo slide aqui, onde falaremos ainda sobre a absorção do álcool no organismo. A absorção do álcool leva de 60 a 70 minutos, chegando ao pico máximo em 2 horas. A eliminação do álcool do sangue ocorre pela urina, pelo processamento do fígado e também pela transpiração, não podendo ser acelerada por nenhum processo ou medicamento. Então não há, por exemplo, essa história, vou tomar um cafezinho, vou tomar um medicamento aqui que vai melhorar. O álcool ele é absorvido naturalmente, tem o seu tempo de absorção, ok? Vamos ler aqui, ó. Para exemplificar, uma pessoa que alcance a taxa de alcoolemia no sangue, a TAS, né,
de 2 gramas por litro, 2 gramas por litro, né, 20 decigramas no caso, estará com seu sangue limpo em média após 24 horas. É claro que isso varia, tem uma certa variação conforme a idade, tipo, sexo, massa corporal e tudo mais, mas em média seria em 24 horas. Então não adianta fazer nada aí que você não vai ter a sua situação restaurada tomando café ou coisa similar, certinho? Vamos para o próximo slide. Pessoal, vamos começar a tratar aqui como que o Código de Trânsito trata o condutor alcoolizado. Vamos dar uma leitura. Condutores com suspeita de ingestão de bebidas alcoólicas serão submetidos aos testes de alcoolemia, testes em aparelho de ar, né, alveolar, pulmonar, que é o chamado etilômetro, exames clínicos com laudos conclusivos, né, laudos médicos, o médico examinador, né, da Polícia Judiciária, ou exames realizados por laboratório, especializados e indicados. Então, no geral, na grande maioria das vezes, vai ser o exame do bafômetro, que ele é feito pelo agente de trânsito, ok? O teste do bafômetro, aqui uma observação interessante. Ó. Muitos juízes julgam que um condutor que não tem, por força de lei e pela própria Constituição, né, a obrigação de se submeter a qualquer teste para comprovar que se encontra alcoolizado ou drogado, pois é um direito constitucional não gerar prova contra si mesmo, esquecendo de um dos preceitos macro do direito, que, resumidamente, cita: o direito individual não deve sobrepor o direito coletivo, ou seja, o direito coletivo de usar as vias públicas de forma segura pela coletividade, né, não deve ser subjugado pelo direito individual, que, resumidamente, é de beber, dirigir e não ser penalizado por isso. Então há na minha opinião, é uma opinião um pouco particular, né, que há uma distorção aí dessa questão. Então o direito coletivo da segurança em momento algum poderia ser subjugado, né, sobreposto, né, pelo direito individual de beber e dirigir. E não ser penalizado por este fato, ok? Bom, vamos lá. Vamos ao próximo slide aqui, ó, onde continuaremos nesse assunto. O condutor será considerado embriagado se, em um dos testes citados, acusar qualquer quantidade de álcool por litro de sangue, ou seja, no exame de sangue não há tolerância. Ou meio décimo, 0,05 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. Isso aqui foi alterado pela resolução 432 do ano de 2013. Ou ainda pela presunção de culpa, aqui é importante, ó, pela presunção de culpa, ao ocorrer a recusa do condutor em realizar o exame e os testes, sendo notória pela autoridade ou agente de trânsito o estado de embriaguez, quando ocorrerem excitação ou torpor, ou seja, uma situação de agitação, né? Descaso e indiferença perante a situação. Essa regra foi alterada também pela lei 11.705 de 2008, ok? Em uma análise mais... Isso aqui é uma observação feita por reportagens, né, que a gente vem aí observando na mídia. Em uma análise mais criteriosa dos acidentes, nota-se que os envolvidos, independente de culpa, ou seja, de fato estarem embriagados, apresentam variados graus de confusão mental, o que pode, no caso, ser confundido com uma situação de embriaguez. Então é a contramão, ou seja, aquele caso em que o condutor, por estar envolvido em um acidente, por muitas vezes estar confuso mentalmente em função da situação, o agente de trânsito tem que tomar um cuidado muito grande, ter certeza, né, de que aqueles sintomas estão muito próximos aos sintomas de uma embriaguez, porque a confusão mental no momento de um acidente de trânsito pode ocorrer e não necessariamente esse condutor estará embriagado, ok? Dando sequência aqui, ó, o condutor será considerado embriagado ainda, né, se a embriaguez ou o DOP também poderá ser caracterizada mediante imagem de vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alterações da capacidade psicomotora ou
produção de quaisquer outras provas em direitos admitidos. A lei que fez essa observação foi a Lei 12.760 de 2012. Então o que seria? O agente de trânsito pode gravar aquele condutor embriagado, trocando as pernas, falando torto, falando errado, totalmente fora do contexto ali de uma situação normal, certo? Vamos observar aqui esse item aqui, ó. A verificação do disposto neste tópico poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Então foi acrescido também pela Lei 12.971 de 2014, certinho? Então, de sequência, caso considerado embriagado ou dopado, o condutor estará sujeito a ser suspenso, seu direito de dirigir pelo período de 12 meses, seu documento de habilitação ser recolhido, seu veículo ser retido ou removido, ser enquadrado em crime de trânsito, dependendo, da concentração de álcool por litro de sangue. Neste caso, o delegado ou juiz irá estipular a fiança para o criminoso, caso, obviamente, ele seja uma situação de flagrante, para ser liberado, a qual raramente é menor do que R$1.000. Então é uma situação bem controversa, que vai gerar um problema muito, muito pesado, para o condutor, e se ocorrer um acidente também para os envolvidos do acidente. Então, resumindo, é o seguinte: direção e condução não combinam. Não existe exceção nessa regra. É uma situação que de fato poderá gerar aí grandes riscos e grandes resultados negativos para o condutor e para os demais envolvidos no acidente. Dando sequência aqui, já para finalizar esse assunto, o caso considerado embriagado ou dopado, o condutor ainda estará sujeito a ser autuado por infração de trânsito, uma infração gravíssima, e pagar multa que pode ir de R$ 2.934,70 a R$ 5.869,40. E em caso de reincidência, esse valor ainda vai ser duplicado, ou seja, de R$2.000 para quase R$6.000, como visto aqui no nosso slide. Se caso você ocorra aí a reincidência em 12 meses, esse valor pode ser duplicado. Receber ainda 7 pontos em sua CNH e perder a sua situação de réu primário, caso condenado pela justiça, certo? Você terá aí, obviamente, o seu direito de defesa, ok? Bom, com isso nós finalizamos esse assunto. Vamos para o próximo slide. Pessoal, nesse slide aqui, nos próximos slides, vamos dar uma detalhada a mais, que é importante nós entendermos como que o nosso sistema nervoso central ele recebe essa carga de álcool, no nosso organismo. Substâncias psicoativas e o sistema nervoso central e periférico. É pelo sistema nervoso que nossos movimentos, voluntários e involuntários, ou seja, bater do coração, entre outros, ocorrem, controlando nossas diversas funções. É por ele ainda, que recebemos as sensações do ambiente. Então todos os nossos sentidos estão ligados a esse sistema. É dividido em SNC, que é o sistema nervoso central, e SNP, que é o sistema nervoso periférico, ok? As substâncias psicoativas, os entorpecentes, medicamentos e o álcool, então o álcool, que é uma droga lícita, que é permitida, infelizmente, alteram temporariamente o funcionamento e o desempenho do sistema nervoso central, afetando diretamente os reflexos e a tomada de decisão dos condutores quando se deparam com uma situação de risco. Então o álcool ele atinge diretamente a capacidade de reação do condutor. Não tem nada que fale ao contrário dentro do contexto aí do uso do álcool. Por quê? Porque ele vai praticamente de imediato começar a atingir o nosso sistema nervoso central e afetar a nossa capacidade de reação, certo? Dentro desse contexto, a droga
As drogas são classificadas em depressoras, estimulantes e perturbadoras. E só para poder ter uma conceituação, o álcool é uma droga depressora. Ou seja, ela começa no momento de euforia, no primeiro momento, mas logo em seguida você cai naquele momento depressor do álcool, que você se sente aí com todo o seu processo metabólico desacelerado, você fica sonolento, você vai ficar muitas vezes agressivo, você vai perder o seu bom senso, praticamente ele é eliminado, ele atinge diretamente essa questão psicológica do condutor, ok? Então, de fato, é uma situação muito complicada. Então, mais uma vez, álcool e direção não combinam. Se dirigiu, não beba, se bebeu, não dirija. Simples assim, ok? Então vamos para o último slide do nosso vídeo de hoje. Como dito, então, para finalizar, vamos falar de um tópico aqui bem importante, né? Que é o domínio de si mesmo. Vamos dar uma lida e depois vamos fazer as nossas observações. É por meio da educação e da sensibilização dos condutores, trabalhando-se os aspectos de personalidade, o domínio de si mesmo e o melhor conhecimento do veículo, da via e das normas e regras do CTB, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, que poderemos ter um trânsito mais humano, mais solidário e mais seguro. Então, pessoal, você ter domínio do seu próprio interior, das suas vontades, da sua agressividade, da sua impulsão por consumir álcool, por exemplo, na hora errada. Então, você dominar os seus instintos negativos, as suas ações negativas, você conseguir ter aí um controle disso, é algo altamente desejável para você, condutor. Então, você dominar os seus fatores negativos e eliminá-los, né, ou no mínimo controlá-los, é algo altamente desejável. Então, faça uma análise, pare, pense sobre esse assunto, porque um ato errado pode gerar um desdobramento tão grande na sua vida e na vida de terceiro que você não tem nem ideia. Muitas vezes, quando você dirige, você conduz um veículo na hora errada, estando sonolento, estando alcoolizado, ou em uma situação não apropriada, aquele momento é que vai acontecer o problema. Você nunca sabe quando vai acontecer. De fato, ninguém quer se envolver numa situação de risco que vai gerar um acidente. Só que muitas vezes, de forma inapropriada, de forma imprudente, você se envolve, porque você não tem o domínio de si mesmo. Você não consegue avaliar aquela situação e eliminar essa situação, ou controlá-la, certo? Então é importante essa questão, pare e pense. O domínio de si mesmo é algo extremamente importante para um condutor, ok? Então muito obrigado, chegamos ao fim de mais um vídeo, até o próximo vídeo.